Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos agora falar de saúde, porque já está valendo uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que autoriza a fabricação e a venda de medicamentos à base de maconha. Calma aí, viu? Calma. Substâncias presentes na planta são utilizadas no tratamento de doenças como epilepsia, fibromialgia, artrose e outras doenças que provocam dores crônicas. Veja aí. A filha do Adalberto, Gabriela, sofre desde bebê com crises epiléticas. Ela chegou a ter 30 crises por dia, mas essa rotina mudou desde setembro de 2018. A família obteve liberação especial da Anvisa para importar um remédio feito de canabidiol e THC, dois princípios ativos da maconha. O tratamento deu resultado. Ela começou a ter uma crise, 2 crises por dia, 3 crises, só que toda uma gama de favorecimentos que houve também com o CBD na vida dela. Ela voltou a se alimentar, ela come muito bem hoje, ela tem uma noite mais tranquila de sono. Então hoje ela tem uma qualidade de vida que é refletida em toda a família. Uma resolução da Anvisa, que entrou em vigor nesta terça-feira, estabelece regras para a comercialização desses medicamentos no país. Eles passam a ser considerados tarja preta, com prescrição restrita aos médicos e consumo mediante autorização prévia. A autorização especial da Anvisa continua a ser exigida, mas agora está permitida a fabricação de produtos derivados da maconha no Brasil e também a comercialização, inclusive em farmácias. Uma das principais expectativas dos pacientes é pela redução no custo do tratamento. O custo mensal do Adalberto com os medicamentos é de aproximadamente $600, equivalente a R$ 2.800. Segundo ele, o próximo passo é a liberação do plantio, ainda proibido no país. Uma liberação para produzir, além de plantar. Temos a planta aqui no Brasil, porque tu gera economia para o pequeno produtor, né? O próprio produtor poderia plantar e fornecer para um laboratório pequenas quantidades. E esse produto seria já processado em território nacional e ofertado no mercado. Quando houve, por parte da agência, no ano passado, uma abordagem desse tema, gerou, claro, um processo que foi tratado aqui na agência e que culminou com a reprovação, por maioria, da possibilidade do cultivo. Continuam proibidos o plantio e a manipulação de cannabis. Para a fabricação em território nacional, a empresa deve importar o insumo nas formas de derivado vegetal, fitofármaco, a granel ou produto já industrializado. Consequentemente, espera-se uma redução do preço final, uma redução do custo, quando comparamos com o modelo que existe hoje, que é de autorização particular, né, indivíduo a indivíduo, para que essa pessoa importe. E os números da dengue aqui em Minas Gerais preocupam. Já são mais de 20 mil casos suspeitos em todo o estado. E o desafio das autoridades e de toda a comunidade é tentar impedir o avanço da dengue, e que tem feito com que alguns municípios adotem medidas inovadoras no combate ao mosquito. E até o drone está sendo usado, veja aí. De segunda a sexta, essa é a rotina dos agentes de zoonoses em Brumadinho. Eles se reúnem para enfrentar um desafio: convencer a população dos riscos de deixar água parada. A gente tem visto que os moradores têm descuidado um pouco, sabe? A gente tem encontrado mais focos dentro das residências. Aí a gente orienta no caso, né, da água da galinha, de uma caixa mal tampada, da calha do morador, que se ele faz aquela manutenção, né? Hoje a equipe foi até a casa do Vanderlei. Ele tenta manter tudo em ordem para não deixar a água parada. Com frequência, recebe a visita com orientações dos agentes. Eu acho importante, né? Eles estão sempre alertando sobre esse perigo que é a dengue, essas coisas assim, eu acho muito importante. A equipe de saúde aqui de Brumadinho conta com o apoio não só da população, mas também da tecnologia. O drone é preparado para ganhar os céus e com ele vai uma câmera para o monitoramento de focos de dengue. Uma substância que combate as larvas do mosquito será lançada por ele onde há água parada. Esse trabalho complementa a atuação dos agentes. Inicialmente, a gente faz um mapeamento de toda a área, aí voltamos para o escritório, fazemos uma investigação para apontar os pontos de interesse que a gente encontra naquele mapeamento. Aí nós vamos para a zoonose com esses pontos de interesse encontrados, mostramos para eles quais são os principais focos
e de acordo com uma lista, eles determinam para a gente o que eles vão tratar e o que a gente deve tratar. Ao todo, já foram mapeados mais de 1.200 hectares. Além disso, o drone já lançou o produto para combater as larvas do mosquito em mais de 600 pontos. Para isso, é necessário o cuidado com o espaço aéreo e a conscientização dos moradores. Todos os nossos drones são registrados, eles têm seguro, o operador é registrado, cada um dos voos é comunicado à ANAC, depois a gente pede aprovação para o comando do Corpo de Bombeiro aqui de Brumadinho, que é quem detém o controle do espaço aéreo atualmente, e também a gente pede aprovação para a zoonose. A tecnologia não dispensa o cuidado que cada morador deve ter, mas traz a segurança de que os focos na vizinhança estão sendo monitorados. Muitas casas muradas, essas coisas assim, com piscina, né, que às vezes os agentes não têm acesso, devido às vezes as pessoas nem morarem aqui, tem só sítio ou chácara, essas coisas assim, acho bacana, acho importante sim. Paracatu ainda não tem drone, mas temos campanhas de conscientização e eu não canso de dizer que é dever dos órgãos públicos, mas também de toda a comunidade, dever meu, dever seu, cuidar do lote, cuidar aí do quintal da casa, dar uma olhadinha aí para evitar locais apropriados para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Então, faça também aí a sua parte. E ainda falando de saúde, né, a gente lê no noticiário e o assunto do momento é o Covid-19. E com o aumento registrado aí de casos da doença em todo o mundo, a produção de máscaras disparou. Só que os especialistas recomendam que ela seja usada principalmente por pessoas infectadas e também pelos profissionais de saúde que estejam em contato aí com os pacientes. As mãos são ágeis. Em 1 minuto elas produzem quase 100 máscaras respiratórias. São 4.200.000 por mês. A produção nessa fábrica aumentou em 20%. Para dar conta, a empresa adotou mais um turno. Tudo por causa do coronavírus. A fábrica tem 250 funcionários, mas para atender aos novos pedidos foram contratados mais 40 colaboradores só no último mês. Uma oportunidade de trabalho formal para quem até pouco tempo estava vivendo de bicos. Estava um ano desempregado, daí deu essa oportunidade para mim aqui, né? A gente agradece, né? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde pediu para que a população em geral não compre mais o equipamento de proteção facial. A razão é que está faltando máscaras para os profissionais da saúde de vários países que atuam diretamente com pacientes infectados pelo Covid-19. Um dos apelos foi feito pelo ministro da Saúde dos Estados Unidos. Sem máscaras, os profissionais da saúde colocam em risco toda a comunidade, disse Jerome Adams. Aqui no Brasil, o valor do acessório também é motivo de preocupação. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha ações de enfrentamento ao coronavírus, investiga denúncia de aumento de preços nos estados da Bahia e de São Paulo. O pacote de máscaras cirúrgicas na Bahia teria passado de R$ 5,00 para R$ 160 e em São Paulo de R$ 5 para R$ 50. A comissão pretende proibir a exportação de máscaras para conter a escalada de preços. Para essa infectologista, o acessório deve ser usado apenas em alguns casos. A pessoa que já tem o diagnóstico de infecção pelo coronavírus, ela tem que colocar simplesmente a máscara cirúrgica. E a pessoa que que é sadia e que está em contato com esse indivíduo, então seja a pessoa, o profissional de saúde que está atendendo o paciente, né, que tem uma suspeita de infecção pelo coronavírus ou quando já existe o diagnóstico, né, estabelecido, então ele deve usar a máscara N95. E se não houver a disponibilidade dessa máscara, então ele tem que usar alguma máscara. Não é para ter pânico, né, como já afirmam aí os especialistas com relação ao Covid-19, mas todo o cuidado deve ser redobrado, sem dúvida nenhuma, com relação a esse vírus. A Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas subiu para 213, melhor dizendo, o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, que é o Covid-19, e casos aí investigados em todo o estado. Segundo o informe epidemiológico mais recente, que foi divulgado ontem, dia 10, pela Secretaria de Saúde, foram descartadas 29 pessoas suspeitas de infecção
E ao todo foram 243 notificações de suspeitas do novo coronavírus aqui em Minas, isso aí desde o início de janeiro. Minas Gerais tem 42 cidades com casos suspeitos da doença, de acordo com o balanço epidemiológico divulgado. E a cidade mais próxima aqui de nós, aqui de Paracatu, com caso suspeito da doença, é Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo aí o boletim da Secretaria de Saúde, Patos de Minas está monitorando uma pessoa com sintomas do Covid-19. Graças a Deus, até o momento, Paracatu não registrou nenhum caso da doença e nenhum caso suspeito da doença, só que as autoridades aqui do município estão atentas, mas, como eu disse, não precisa de pânico e sim os cuidados que devem ser redobrados. E eu vou mostrar para você agora o relato de algumas pessoas infectadas com o novo coronavírus. E elas contam como estão lidando aí com esse momento. Veja só. Essas imagens foram feitas por um passageiro no trajeto Londres, na Inglaterra, para Dublin, na Irlanda, na última segunda-feira, e mostram o avião praticamente vazio em meio ao aumento de casos do novo coronavírus fora da China. A Organização Internacional da Aviação Civil, braço das Nações Unidas, chegou a anunciar preocupação com o impacto econômico no transporte aéreo. Isso porque as companhias aéreas em todo o mundo estão suspendendo os voos ou modificando serviços em resposta à epidemia. Mas o que dizem e o que sentem as pessoas que foram infectadas? No norte da Itália, Nembro, com 11 mil habitantes, é a cidade com a maioria dos casos do novo coronavírus na província de Bérgamo. O próprio prefeito testou positivo. Depois de 3 dias de febre, ele conversou com autoridades de saúde e decidiu fazer o exame. Hoje já não apresenta mais os sintomas. Agora, Claudio Cancelli está de quarentena em um cômodo separado da família, dentro de casa. Estou bem há 6 dias e estou trabalhando para a minha cidade e desempenhando meu papel de prefeito. Neil Monroe, estudante de Barcelona, na Espanha, começou a perceber os sintomas do Covid-19 depois de voltar de Milão, na Itália, onde participou da Semana de Moda. Ele ligou para os serviços de emergência, explicou o caso, foi orientado a procurar um hospital, testou positivo e ficou em quarentena. Ele disse que os sintomas são semelhantes aos de um resfriado normal. Gostaria de tranquilizar as pessoas, disse ele. Se você é jovem, siga as recomendações das autoridades. E se você é uma pessoa mais velha ou tem uma doença anterior, tome mais precauções. Tente não participar de grandes eventos e tente ter boa higiene das mãos. Jacob Ranling foi o primeiro dinamarquês a testar positivo. Depois que a família voltou da Itália, a esposa dele começou a ter sintomas, mas não chegou a ser infectada. Mas ele, que quase não tinha sintomas, sim. Jacob não chegou a ser hospitalizado e nem recebeu medicamentos. Depois de um tempo, as autoridades decidiram que ele não tinha mais nenhum sintoma. Então, foi liberado. Prefiro ficar em casa mais 1 ou 2 semanas, ou até mais, se eu puder impedir alguém de contrair essa doença. Como eu disse, não precisa ter pânico, mas todo cuidado precisa ser observado, né? Todo cuidado é pouco aí com relação a esse vírus, a essa doença. E a seguir, você vai ver como a tecnologia vegana pode influenciar nos hábitos alimentares. E ainda a maior bandeira do Brasil, ela é confeccionada em Rio Claro, no interior de São Paulo. Eu vou mostrar para você já já.